que geralmente faz, pode ser que as pessoas tenham tontura e acabem desmaiando de hipotermia. Aí eu fiquei... Hipotermia não, Isabela. Não, é aquele negócio lá de temperatura. E acabam desmaiando. Mas isso sempre acontece. Pessoas podem até morrer. Aí eu, tipo assim, meu Deus do céu. Não morrer, não. Mas não é raro esse negócio de desmaiar por causa do calor. Não, claro que não. Falou lá que pode morrer. Ai, Mas Isabela. o nosso corpo, a temperatura interna, né? Se chegar a 40 graus, no caso, aí já é problema, porque daí já é uma febre muito alta, mas ele aguenta, né? Então, a temperatura externa ele aguenta mais, sim. Eu acho que o professor devia pagar sorvete para todo mundo. Pagar geladinho. Vou mandar para vocês a receita que eu fiz aí hoje. Vocês viram lá no WhatsApp? Eu vi. Geladinho não, a outra lá do pão. Vou mandar ela dentro da caixa térmica, aí não derrete. Vamos lá então, pessoal. Na página 130... Ah, nós temos aquela lista, né? Muito bem. Nós temos aquela lista. Vamos lá, deixa eu pegar ela aqui. Velho do céu, que lista. Top. De atividade, né? Ah. Não, continuo não sabendo qual é. Calma, gente. Faz 5 dias que eu não tenho pra... Foi a que o professor passou ontem. Claramente que você não resolveu, né? Deixa eu me localizar aqui. Eu acho que é que o professor passou ontem. Segunda. Não foi ontem, foi segunda. Segunda. É. Nossa, achei que ontem era terça. Então tem apostila. Você ficou em segundo, Isadora, no negócio dos 3 tambores, na prova lá? Não, eu fiquei em terceiro, minha irmã ficou em segundo. Ah, foi sua irmã que ficou em segundo? É. Ah, mesmo assim, meus parabéns. Obrigada. Bom. Vamos lá, pessoal. Esse primeiro aqui, vamos responder aí, é oralmente, é rapidinho, né? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Então, trigonometria no triângulo retângulo. Número 1, considere o triângulo abaixo. Qual é o cateto oposto a alfa? Qual é o cateto oposto a alfa? Não é A. Hã? Pessoal, fala comigo. O que foi que vocês ficaram mudos? Por que vocês não estão vendo nada? O que é? Isso daqui, ó, não é um A. Isso é alfa. Isso é um A, ó. Esse aqui é alfa, que significa ângulo. E esse aqui é beta, que significa o ângulo. Então, qual é o cateto oposto com relação a esse ângulo aqui? É o lado que tá... Vocês não fizeram a lista? Vocês não fizeram a lista? Eu fiz. Eu nem vi ela, sinto muito. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu não vou falar dela hoje. Vocês vão fazer isso daí. E a gente fala sobre ela na próxima aula. Então, vamos lá para a página 135. Página 135, intervalo de classes. Todos na 135? Intervalo de classes. Nós estudamos isso ano passado, assim como eu comecei explicando na nossa última aula, né? Sobre esse conteúdo de estatística que, de fato, nós tínhamos visto ele no ano passado. E vamos dar continuidade agora. Então, vamos lá. O que é o intervalo de classe?
Então, os dados a seguir representam as notas finais de 40 alunos do 9º ano. Então, simplesmente foi pego as notas ali e colocadas nessa tabela, né? Mas para você facilitar a análise desses dados, é interessante... Beleza, Vitor. É interessante que nós tenhamos esses dados organizados, né? Por exemplo, imagina só, eu corrijo as provas de vocês, né? E aí eu vou lançar a nota. Qual é a maneira mais fácil para mim lançar a nota depois que eu corrigir as provas de vocês? Se tiver em ordem alfabética, né? Porque senão, por exemplo, eu pego lá a da Mariana, aí depois vem a da Carla. Então, eu tenho que ir lá embaixo, aí depois lá em cima. Então, se tiver em uma ordem, é mais fácil. Nesse caso, a ordem alfabética. Aqui, as notas foram colocadas em ordem crescente, né? Ó, perceba lá, ó. 45, 45, 46, 46, 46, 46, 50, 50, 50. Então, foram colocadas em ordem crescente. Agora, vamos representar esses dados em uma tabela de frequências. Nós estávamos fazendo a tabela antes, né? Na verdade, a tabela vinha pronta, nós só estávamos completando algumas colunas que faltavam. Agora, nós vamos representar na tabela de frequência esses dados. Como há vários valores repetidos, não é conveniente criarmos uma linha para cada nota obtida. Assim, podemos agrupar os dados em intervalos de classe, diminuindo a quantidade de linhas necessárias para organizar os dados na tabela. Certo? Primeira coisa, nós precisamos calcular a amplitude total. Então, vamos lembrar o que é a amplitude total. Amplitude... Na página 135, cara. Amplitude... Professor, Oi. nossa, eu não gostei desse... Parece que, não sei, o Midio, ele atualizou, o meu celular atualizou. Nossa, eu não tô achando nada esse negócio de escrever aí, eu não sei onde tá. Esse negócio de escrever o quê? O chat. Ah, você vai clicar na tela dele, vai subir um negócio assim, acho que vai estar escrito mensagens. Dá uma olhada aí. Viu? Mensagem na chamada, sim. Aí você vai apertar aí, ele vai sair do vídeo e vai abrir o campo mensagem. Ficou muito ruim, né? Ficou muito ruim mesmo. Às vezes eles fazem umas coisas para melhorar e, na verdade, eles não melhoram, né? Se você for ver, Só piora, ladeira. Mas beleza, vamos lá. O que é a amplitude total, tá? Amplitude total, nós vamos fazer isso daqui, ó. Maior, vou escrever desse jeito, ó. Maior menos o menor. Seja lá dos dados que você levantou, seja lá sobre o que for. Para você calcular a amplitude total, você pega o maior dado menos o menor dado. Então, no caso ali, a maior nota obtida foi 100 e a menor foi 45. Logo, a nossa amplitude total vai ser de 55. Essa é a nossa amplitude. Vamos ver para que vai servir isso aí. Na página 136. Determinamos a quantidade de intervalos que desejamos e calculamos a amplitude de cada intervalo. Nesse caso, escolhemos 5 intervalos. Então, a partir do momento, presta atenção, a partir do momento que você encontra a amplitude, a partir dela que você vai definir quantos intervalos você quer, levando em consideração ela. Por exemplo, o exercício quer aqui 5 intervalos. Então, se eu quero 5 intervalos, 5 intervalos. 5 intervalos. Mas o que são esses intervalos, professor? Nós não temos notas que vai do 45 ao 100? Você não vai criar uma tabela, colocar 45, 45, 45, 45 aí. 46, 46, 46, 46, 46, 50, 50. Não, você vai criar um intervalo, onde você vai colocar várias dessas notas dentro desse intervalo.
Então, se eu quero 5 intervalos, eu vou fazer a divisão de 55 sobre 5, que vai dar 11. 11, eu vou escrever aqui, ó, entre aspas, tamanho do intervalo. Tamanho do intervalo, tá? Então, 11 é o tamanho do intervalo. Como assim, professor, 11 é o tamanho do intervalo? Vamos ver. Aí vai entrar na parte da construção da tabela agora, ó. Nós estamos na página 136, tá? Nesse caso, ó, nós vamos ter notas. Nós vamos ter... Nós vamos ter a frequência. Depois da frequência, quem que era a outra? Vai, dá uma olhadinha na tabela anterior aí, para vocês lembrarem o que tem nessas tabelas. Eu vou repetir. Frequência, não é É o FA, frequência acumulada. Depois da frequência acumulada, FR. frequência relativa. E depois? FAR. frequência Frequência acumulada. acumulada relativa. Perfeito. Beleza. Com isso, nós já vamos montar nossa tabela agora. Claro que, pelo amor de Deus, toda tabela ela tem que ter um nome, tá? Nesse caso aqui, Notas finais dos alunos do 9º ano. Nesse caso aqui, nós estamos falando da nota dos alunos, né? Então, o nome dessa tabela seria nota finais dos alunos do 9º ano. Perfeito. Agora, a parte importantíssima, montar esse intervalo, tá? Montar esse intervalo. Eu quero que vocês fiquem na página 135 agora, todos na página 135, olhando para aquele segundo quadro de notas, onde as notas estão em ordem crescente, tá? Como que é montar esses intervalos, professor? Vocês vão começar a lembrar agora daquilo que eu falava para vocês ano passado. Qual que é a primeira nota que eu tenho? 45. 45. Então, nós vamos colocar o 45 aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. É aquele símbolo que é fechado. Começando com 45. E o tamanho do meu intervalo é de quanto? 11. Então, eu tenho que contar 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Né? Que no caso é 45, é 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Porque é o tamanho do meu intervalo. Então, eu vou até qual valor aqui? 56. Ah, vai dar 56. É porque daí não entra o... Quando eu digo assim, não entra o 56, a hora que nós formos distribuir os valores aqui, vocês vão entender. Agora, o outro intervalo, ele começa no 56, ele vai começar no 56 e vai até qual? 67. 67, muito bem. Ele começa no 56 e vai até o 67. O outro intervalo vai começar em qual? 67. Professor, Oi. você está em qual número? Carla, nós estamos na página 135. Sim, mas qual número? Não, eu estou pedindo para vocês observar a tabela. Eu estou fazendo a explicação em cima dessa tabela. Na página 135 não tem número nenhum. Não tem, eu estou só explicando por enquanto. Beleza. O terceiro intervalo começa no 67 e vai até qual? 78. 78. O quarto intervalo vai começar em qual? 78. 78 e vai até qual? 89. 89. E o quinto intervalo começa no 89 e vai até qual? 100. 100. 100. Ele começa no 89 e vai até 100. Detalhe que aqui você tem que fechar, tá? Beleza. Aqui agora vocês, visualizando, vocês se lembram. Começa fechado aqui e quando você termina, você fecha ele.
certo? Agora, vamos distribuir essa frequência, tá? Vocês vão me falar quantas notas, que é a frequência, a quantidade que aparece, quantas notas nós temos do 45 ao 56? 12. 12, todos de acordo? Aham. Ô, professor, Oi. você pode explicar de novo só aquela parte de achar quantos intervalos é? Quantos intervalos nós temos? Beleza. Primeira coisa, nós temos que encontrar a amplitude total. A amplitude total é você fazer o maior dado seu, no caso a nota aqui, a maior nota, menos a menor. 100 menos 45, 55. Essa é a amplitude total do intervalo. Beleza. Porque as notas estão de 45 a 100. Ótimo. Beleza. Com relação à quantidade de intervalos, você que vai definir, você que vai julgar uma quantidade interessante. Por exemplo, se nesse caso aqui, ó, ou o exercício pode trazer para você. Nesse caso, ele pediu 5 intervalos. Então, nós vamos dividir a amplitude total por 5, pela quantidade de intervalos. O resultado que der é o tamanho do intervalo nosso, que vai de 45 a 56. Agora, se você é um estatístico, você que vai julgar necessário, né, a quantidade de intervalos para isso. Porque, por exemplo, imagina só, com essa quantidade de notas que eu tenho, se eu colocar só 2 intervalos, vai ficar difícil de analisar. Porque eu tenho muitas notas. Eu tenho 40 notas, só 2 intervalos fica ruim. 3, 4, 5. Talvez se você colocasse 6 ou 7, ficaria mais detalhado ainda. Mas vamos lá, então. A frequência. Frequência é a quantidade de vezes que aquilo aparece. Quantas notas eu tenho de 45 a 56? 12. Na tabela. Eu quero vocês contando lá naquele quadro de números lá, de notas. Quantas? 12. 12. Beleza. Quantas eu tenho dos 56 ao 67? 8. 8. Quantas que eu tenho dos 67 ao 78? 9. 9. 9. Quantas que eu tenho dos 78 ao 89? 6. 6. 6. E quantas que eu tenho do 89 ao 100? 5. 5. Aí aqui, ó, para você saber se você acertou, nós temos aqui o total. E quantas notas foram analisadas? 40. 40. 12 mais 8, 20. 9 mais 6 mais 5, 20. 20 com 20, 40. Então, nós temos o total aqui 40. Ou seja, está correto, né, os nossos dados. Só lembrando vocês que, por exemplo, para essa primeira aqui, se eu tivesse a nota 56, ela não entraria aqui. Ela entra na frequência do de baixo. Por quê? É do 45 ao 56, mas não entra o 56. Lembra de eu explicando isso ano passado? Porque daí o 56 entra no de baixo, não é? Porque o 56 ele faz parte do de baixo. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Tem que lembrar disso. Se você fizer um desse errado, você Errou o negócio. arrebentou sua tabela. Tá? Agora vamos lá. Como que a gente calcula a frequência acumulada mesmo? Na última aula a gente estava fazendo isso. Como que é? Você vai somando o que tem, é isso? Tipo, o primeiro é o 12, depois é o 12 mais o 8, depois mais o 9, assim vai. Perfeito. É. Frequência acumulada. O primeiro é o 12, o segundo é o 12 mais o 8, o terceiro é o 12 mais o 8 mais o 9, o quarto é os 4 primeiro, e o último é a soma de todos. Por que a frequência acumulada é isso, professor? Porque o cara que tirou, por exemplo, 66, até onde vai aqui, ele tirou mais do que 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, até o 66 ele tirou. Por isso que está aqui 20, tá? E aí aqui tem que dar 40. Aí aqui você não coloca nada.
Agora, a frequência relativa. Como que nós calculamos mesmo a frequência relativa? Você tem que ver quantas Divide. pessoas Calma tem aí. esse negócio, Calma, eu não lembro. ver a porcentagem de cada um, né? A frequência relativa é dada em porcentagem, muito bem. Mas agora eu quero saber como. Na última aula nós estávamos fazendo isso. Só um segundo. É tipo, E volta lá. Somar e dividir. Você vai pegar os números e dividir por 40, multiplicar por 100 ou ao contrário. Isso. Por exemplo, pega o 12, divide por 40 e multiplica por 100. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, tá? É você pegar a sua frequência, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, se eu pegar 12, dividir por 40 e multiplicar por 100, vai dar 30%. Se eu pegar 8, dividir por 40 e multiplicar por 100, vai dar 20%. Se eu pegar 9, dividir por 40 e multiplicar por 100, vai dar 22,5%. Se eu pegar 6, dividir por 40 e multiplicar por 100, 15%. E 5 dividido por 40 multiplicado por 100, 12,5%. Beleza? Claro que aqui eu já fui mais rápido, porque nós já temos essa tabela completa e na última aula nós estávamos fazendo isso. Então, Eu lembro da gente na prova fazendo isso. volto a dizer, você lembra, inclusive, até que você tirou 100 nesse trimestre, ou não lembra? Eu lembro. Lembra ou não? Quem? Você, ué? Ah, eu? É? Não lembro quando eu tirei nesse trimestre. Isso aqui foi conteúdo do segundo trimestre, e no primeiro trimestre você tinha ido muito mal. E no Eu lembro segundo que daí, ano passado, no primeiro trimestre, eu tirei 50. Aí no segundo eu tirei 100. É o que eu tô falando, que você foi mal no primeiro e tirou no segundo. Ah, desculpa. É que o som tá meio baixo. Deixa eu aumentar. Vamos lá. Então, volto a dizer, para calcular a frequência relativa, pega esse número, divide por 40 pelo total, multiplica por 100, você tem a porcentagem. E a frequência acumulada relativa? Mesma ideia da frequência acumulada, só que agora você faz com a coluna do relativo. O primeiro é 30, o segundo é a soma dos dois ali, que vai dar 50. Depois é a soma desses aqui, que vai dar 72,5. Depois é a soma desse aqui, que vai dar 87,5. depois 100. E depois 100. Beleza? E aqui também não coloca nada. Pessoal, com essa tabela, o que nós fizemos aqui, eu expliquei tudo o que acontece nessa tabela até onde cabe nós do nono ano entendermos, tá? Lembrando que nós temos o nome dessa tabela aqui em cima. E aqui não aconteceu uma situação que eu estou chamando a atenção, é que se tem o 56 aqui, você tiver a nota 56, ele não entra nessa frequência, ele entra no de baixo. Tá certo? Beleza? Ok, então. Então, lembre-se, para começar uma tabela, primeiro passo, organizar os dados em rol. Alguém lembra organizar os dados em rol? Ah, eu lembro. Nossa, eu lembro. Foi isso aí Me que dava eu uma ferrei. raiva. Nossa, o eu que fiz o aconteceu? negócio, eu organizei 4 vezes. As 4 vezes dava diferente. Foi O que nisso aí que eu me aconteceu ferrei. aqui, aqui está tudo embaralhado. Aqui organizei, ou seja, Meu coloquei... Deus, esse negócio é insuportável. Foi nesse negócio que eu me ferrei. A partir do momento que você colocou os dados em rol, pega o maior menos o menor. Você vai ter a amplitude total. Você vai, provavelmente o exercício vai falar, ou eu vou dizer para vocês, né, que a amplitude total, né, ou melhor, vocês vão calcular a amplitude total e eu vou falar, eu quero com tantos intervalos. Aí você vai dividir a amplitude total pela quantidade de intervalos. Você vai ter o tamanho do intervalo. Já deixa eu falar para vocês como que vai ser uma questão dessa na prova, então. Tá? Porque, afinal de contas, não tem como vocês fazerem a tabela para mim.
É. Ah, verdade, né? Será que não? Não, vocês fazem a tabela para mim. Mas eu vou perguntar, por exemplo, nessa daqui, no intervalo de 78 a 89, qual a frequência? Não tem entender se você não fizer, Ah, sim. Professor, você é um gênio. Aham, entendeu? sim. Uhum. Tem que fazer essa tabela. Vocês vão ter que fazer a tabela. Aham. Só que você não vai conseguir ver a tabela, né? Oi? Você não vai conseguir ver a tabela. Mas... Eu não vou conseguir ver a tabela de vocês. Isso não, isso é fato. Mandar foto para você. Não. E aí, e vão responder para mim no intervalo 78 a 89 qual que é a frequência. E claro, aí eu vou pensar se eu vou dar esses dados em rol ou não. Vou analisar ainda. Dá em rol, professor. Quando teve isso, eu me ferrei muito por causa disso. Eu coloquei os dados tudo errado. E eu fiz umas 4 vezes. Eu fiquei um tempão pra fazer um negócio. Toda hora dava diferente. Não, né? Vamos lá agora, ó. Na É página muito difícil, porque você 136. esquece de ver um. Na página 136, vamos lá. Página 136. Carla, página 136 agora. Uhum. A professora registrou o tempo em minutos que alguns de seus alunos passam jogando videogame por dia. Ô, Léo, quanto tempo você passa jogando videogame por dia? De 2 a 3 horas. Massa. E o Luquinha? E acredita que é só isso? Luquinha joga videogame? O Lucas joga. Quanto tempo por dia? Que jogo você joga, Léo? 5 horas, boa. Free Que jogo você Fire. joga, Léo? Nossa, desperdiçar 5 horas jogando Uns videogame. aí, tá ligado? É incrível. Mas qual? Fala aí, qual uns aí que você joga? Esse é top, esse é top. Pode Morreu, crer. mas ressuscitou. Eu jogava. Não sei pronunciar. Mas a escrita é assim, ó. É bom! God of War, professor. É bom. É top, é top. Eu jogava isso aí. Eu só não zerei o 4. Ah, quando eu era menor, o Tarcísio deixava o videogame dele lá na minha avó, aí eu ia lá todo dia, né? Aí eu pegava, ele ficava muito bravo comigo, mas eu jogava. Aí era um joguinho de luta lá. É, isso aí. Então, Ah, vamos lá. eu nunca fiquei jogando videogame, mas tipo assim, aqueles joguinho do Frive. Sei. Joguinho do Flip. Ai, meu Deus do céu. Mas, Gente, eu já passei da hoje, época do clique. hoje nas redes sociais vocês ficam o dia inteiro, né? Depende. É. Tem dia que não. Tem dia que eu tô mais desocupada. Acontece. Vamos lá, então. Então, ela organizou lá, ó. Ela registrou o tempo em minutos do aluno. Olha para essa tabela que ela fez ali, que aquilo ali é uma tabela. Você já pode concluir que essa tabela está em quê? Essa linha que ela fez ali, né? Não é uma tabela, desculpa. Essa linha que ela fez. Você já pode concluir que esses dados estão o quê? Em rol. Já estão em ordem crescente, né? Só lembrando que os dados, quando se fala colocar os dados em rol, você pode colocar ele em ordem crescente ou decrescente. O fato é que é muito mais interessante você colocar em ordem crescente, né? É bem melhor. Enfim, então já está em rol esses dados, já está em ordem crescente. Com base nos dados, responda. Qual a amplitude total desse conjunto de dados? Qual que é a amplitude total? 110. Amplitude total 30 menos 40. menor. 140. 110, que é 140 menos 30, 110. Então, essa é a resposta da letra A, 110. Se esses dados forem organizados em 5 intervalos de classe, qual será a amplitude de cada intervalo?
22. Muito bem. Se ele está pedindo ali 5 intervalos de classe, você vai dividir a sua amplitude total, que é 110, por 5, que vai dar 22. Então, letra A, 110. Letra B, 22. Ok? Uhum. Professor, ó, uma outra situação. Claro que isso eu não vou fazer com vocês, mas vocês precisam saber, tá? Vocês precisam saber. Professor, nesse caso aqui, nós tivemos o valor 55 e eu quis 5 intervalos. Então, 55 dividido por 5 dá uma divisão exata, certo? E se tivesse dado, por exemplo, 57? O 57 não dá uma divisão exata. Aí você vai fazer o 57 dividido por 5? Não. Você tem que ter o tamanho do intervalo um número inteiro. Certo? E aí, como que eu vou fazer então? Aí, você vai arredondar para o que você julgar mais próximo para dar essa divisão. Nós sabemos que o 50, antes do 57, o 55 ele é divisível por 5 e depois o 60. Nesse caso é mais interessante o 55, tá? Por exemplo, se tivesse dado 59, seria mais interessante você utilizar o 60, tá? Então, só para vocês Peraí, terem... como assim? Na hora que você calcula a amplitude, por exemplo, nessa amplitude que vocês calcularam ali, ó, 110, não deu a amplitude 110? Na letra A, a amplitude total deu 110, não foi? E aí ele pediu 5 intervalos. 110 dividido por 5 deu quanto? 22. Tá aqui. Mas e se eu pedisse 4 intervalos? Divide 110 por 4 para mim. Quanto deu, Isabela? Peraí, professor. Eu tô... Peraí que eu tô pegando minha calculadora, porque eu tô sem papel aqui do meu lado. Tem só a apostila, mas eu não vou riscar ela mais, já tá riscada, não tem mais espaço. Vai, rapidinho, rapidinho. Eu fiz, não sei se tá certo, eu fiz agora aqui no papel, deu 28. O meu deu 27,5. 27,5. 27,5. Aí, Enquanto não, isso, eu não peguei a calculadora. eu não posso ter o tamanho do meu intervalo sendo um número com vírgula. Não é interessante para a gente isso. Então, o que vai acontecer? Eu não posso ter o 110 aqui. É isso? Mesmo o 110 sendo a amplitude total. Então, nós vamos ter que procurar um cara próximo do 110 que seja divisível por 4. Quem que seria aqui interessante nós utilizarmos? Nossa, 30 dividido por 4. Ué. Nossa, Meu Deus do céu, o microfone. Ô, professor, Oi. mas você não falou que esse número de baixo é a gente que tem que a gente tem que fazer qual vai ser ele? Sim. Aí eu volto a dizer, o exercício pode ser que ele te dê, assim como na letra B ele falou, ó, se esses dados forem organizados em 5 intervalos, então o exercício já falou, ó, é para você analisar em 5. Mas se você for um estatístico, você que vai analisar quantos dados é mais interessante. Mas, nesse caso das atividades, eu vou sempre pedir a quantidade de intervalos. Tá? Tá 108 dividido por 4 dá 27. 108, muito bem. Então, esse 110, que é a amplitude total, nós trocaríamos por 108, porque é o mais próximo. Entendi. Tem que trocar isso daí, não...
Isso. Esses microfones aí, ô Isabela, eles é assim que eu posso dizer. Eles até dão um áudio legal. Eles dão um áudio legal. Mas aí o problema deles é qualquer batida que você dá nele, eu não sei se você fica com ele na mão, se você ficar com ele na mão aí é pior ainda, sai tudo pra gente. Por isso que fica essa estralação aqui, ó. Fica. Sim, professor, é que o som do meu computador deu problema. Aí agora eu tô tendo que usar o microfone externo e aí tá dando. Sim, às vezes eu bato. o microfone externo ele é tão bom quanto outros microfones. Mas se você ficar com ele na mão, por exemplo, assim, igual eu vejo você no vídeo, você fica com ele na mão, qualquer mexida que você faz assim, ó, estrala tudo pra gente. Deixa ele paradinho. Ok. No exercício 2, na próxima página. A seguir, estão organizadas, dá só uma olhada, ó. A seguir estão organizadas, página 137. Em rol, as pontuações de alguns competidores de um jogo eletrônico. Escolha uma quantidade de intervalos e termine de construir a tabela de distribuição a seguir. Se necessário, realize os cálculos no caderno. Tá vendo, Isadora? Esse aqui ele pediu para vocês escolherem a quantidade, mas eu vou falar, vocês vão utilizar 6 intervalos. Eu quero que vocês façam com 6 intervalos. Vai lá, começa a completar essa tabela. Primeira coisa, amplitude total. Encontrou a amplitude total? Vai dividir por 6, porque eu estou pedindo 6 intervalos. Vai ter o tamanho do intervalo, vai montar os intervalos. Vai lá, rapidinho. Professor, Oi, pode falar. e quando o número dá com, tipo, os números depois da vírgula? Quando o quê? Quando o número da amplitude dá valores depois da vírgula. Não, o da amplitude total nunca vai dar com vírgula. Esse não. Esse nunca vai dar com vírgula. A não ser que os seus dados já sejam dados com vírgula. Mas considerando aqueles dados ali, não. Eu tô falando... Não estou entendendo nada. Não estou conseguindo entender nada. Tá travando. Ó, vou escutar que minha voz tá... Não estou conseguindo entender. Escreve no chat. Ô, professora, é pra fazer com 4 ou com 5? Com 6, eu falei, façam com 6 intervalos. Vocês têm que estar mais atentos, pessoal. Vocês têm que prestar mais atenção. Tá. O que eu expliquei para vocês? Quando você pegar uma amplitude, fiz aqui embaixo ainda, ó. Nós pegamos o 110 no anterior e dividimos por 5. Deu 22. Se eu pegasse o 110 e dividisse por 4, ia dar 27,5. O que eu falei para vocês? Quando dá com vírgula aqui, nós, apesar da amplitude ter dado um valor, nós vamos ter que mudar ela para que esse valor seja um valor inteiro. Aí a Isadora falou, professor, então coloca 108
108 que vai dar 27. Perfeito. Então, vocês vão ter que mudar na amplitude para o valor mais próximo divisível pelo de baixo. Acho que eu consegui. Vamos só, deixa eu só... Eu imagino que todos já tenham feito até aí, então vamos ver se todo mundo está indo no mesmo caminho, senão vai dar tudo diferente a tabela de todo mundo, e aí não quer dizer que está errado, mas vamos ver se todo mundo está indo igual. Então, pegamos o 559 menos o 500, deu 59. Dividido por 6, deu 9,8333. 59 dividido por 6, vocês vão arredondar esse 59 para quanto? 54. Mas se arredondarmos para 60. Eu pus pro 60. Ah, eu achei que ia ser para baixo. Mas o 60 é o mais próximo. Mas eu achei que tinha que ser menos, sabe? Não necessariamente. Não necessariamente. Para o mais próximo é mais interessante. Ah, tá bom. Então, arredonde todos para o 60, ou seja, nós vamos ter um intervalo aí de 10, certo? Então, padronizamos agora. Todos nós vamos ter um intervalo de 10. Professor, para transformar em fração é vezes 20. Ó, vou montar um aqui, ó. Vou montar um. Nessa tabela aqui, você vai olhar 10 fazendo o seu. 12 dividido por 40 vezes 100, que vai dar 30%. Ah, tá. Obrigada. Então, vou deixar circulado quem eu peguei. É esse e esse. Oi, minha irmã. Tava aqui. Oi. Fala, André. Fala oi pra ele. E aí, André? Beleza? Você tá bagunçando aí, velho? Oi. Beleza, André? Não vai até o final da tabela, né? Não. Ah, tá. Uma coisa. Oi. Dá licencinha um pouquinho para mim ver uma coisa? Obrigada. Ok. Ô, professor, Oi. como é que faz mesmo essa segunda tabelinha aqui? FA? A segunda coluna? Isso, coluna. O primeiro é o primeiro, o segundo é a soma dos dois primeiros. O terceiro é a soma dos três. O quarto é a soma dos quatro. Certo? Obrigada. Esse tipo de conteúdo aqui, pessoal, eu vou te dizer, é praticamente impossível você decorar como fazer. Isso aqui é o famoso aprender mesmo como se faz. É você pegar a tabela toda vez e ter que lembrar o que tem que ser feito para cada uma das ocasiões, tá? Ô, professor.
acabei. Peraí, eu ainda não. Ah, esse aqui eu gosto, esse aqui é mais fácil. Se der os dados em roll, senão eu erro tudo. Não, tem que ter atenção na hora de montar os dados em roll. Ai, eu sempre esqueço um número pra trás. Aí quando... Ai, é muito complicado montar os dados. Não, pelo amor de Deus. Você tem ali, ó, ali nós vamos ter quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 20 dados ali. Desses 20 dados, olha o maior, vai lá, olha o menor, vai lá, já faz um risco nele e começa a colocar em ordem crescente. Eu não tenho oportunidade pra fazer Fiquei isso. fazendo 500 riscos, deu errado do mesmo jeito. Vamos lá. Peraí. Esse conteúdo não tem que fazer conta, é mais fácil. Bom, tem, mas as contas são mais fáceis, não é conta complicada. O próximo conteúdo que é massa. Ai. Ah, tenho medo. Os dois próximos conteúdos. Como é que eu tô acabando? E perdemos a luta. Roupa. Pronto? Calma aí. Pronto, eu acabei. Ah, pronto, que esse daqui eu não sei fazer direito. Pode ir. Qual parte? A última coluna. A última é a mesma ideia dessa. O primeiro é o primeiro, o segundo é a soma dos dois, o terceiro é a mesma ideia. Mas vamos lá. Prestem atenção aqui. Primeira coisa. Esse último de vocês fizeram assim? Aham. Sim. Tá. Aí eu vou te falar o seguinte. Vocês fecharam aqui porque é onde fecha. Mas era 59. Muito bem. É essa. Ah, verdade. Por que naquele outro nós fechamos? No outro, a maior nota era quanto? 100. E quando nós fomos fazendo os intervalos, ele fechou no 100 certinho. Nesse aqui, a maior, sei lá o que é o negócio ali, alguns competidores em um jogo eletrônico, né? Foi 559. Por que deu 560, professor? Porque nós tivemos que fazer esse arredondamento aqui. Mas como não tem o dado 560, aí você deixa aberto. Tá? Então, são coisas que você tem que lembrar, tá? E aí, esse tipo de coisa, se você errar no dia que você estiver fazendo, eu não vou ver, porque eu vou perguntar, como eu disse, por exemplo, lá no intervalo de 540 a 550, quantos teve? Já falem aí para mim. Peraí, no intervalo de quanto? De 540 a 550, foi quanta frequência? Foi... 3. 3, muito bem. Então é isso que eu vou perguntar. E se você errar esse tipo de coisa aqui, eu não vou ver. Se eu tivesse a prova para corrigir ali, o negócio para corrigir, de fato eu chamaria a atenção de vocês. Mas enfim, vamos lá. Nesse daqui, quantos? Qual foi a frequência? 3. 3. Aqui. 2. 4. 4. 3. 3 de novo. 3. 5 e 20. Soma 20 tudo. é o total, né? Nós sabemos que nós temos 20 no total, mas soma tudo isso daqui, aí você vai ver se você deixou alguém para trás ou não. 3 mais 2, 5. também. Mais 4, 9. 11, 20. Beleza, deu certo. Olha lá, Isadora. Essa daqui, ó. O primeiro é o primeiro. O segundo é a soma dos dois. Sim.
O terceiro é a soma dos 3. O quarto é a soma dos 4. 12, 15 E e 20. 20. Aqui não tem ninguém. Agora, frequência relativa acumulada. Provavelmente, deixa eu já dizer, provavelmente na nossa prova eu vou pedir a frequência relativa acumulada, tá? É a frequência relativa acumulada que eu vou querer, tá? Beleza, Isadora. Então vamos lá. Aqui, ó, frequência relativa. 3 dividido por 20 vezes 100 deu quantos por cento? 15. 15. Aqui, 2 dividido por 20 vezes 100. 10. 10. Valor. 4 dividido por 20 vezes 100. 20. 20%. Agora, ó, presta atenção. Você já não tinha um 3 aqui? Se é 3 de novo, 15. Sim. Se é 3 de novo, 15. E o 5? 25. Outra, 25. 25%. Olha lá, Isadora. Fazer Primeiro. também, como se cada... Professor, Ah, dá pra gente fazer também, caso não queira fazer conta, que cada um vale 5. A cada um número é 5%. Ah, tá. Nesse caso, né? Nesse caso, porque nós temos um total que é 20 e pensando na... Isso, aí dá. Mas se o total fosse 21, já não daria, né? Então, o primeiro é o primeiro, o segundo é a soma dos 2, o terceiro é a soma dos 3, 60 aqui, 75 e 100. Não é difícil, né? Não é difícil. Não. Tem bastante detalhezinho que tem que ser lembrado, mas vocês, na hora da prova, vocês vão ter apostila, vocês vão poder pegar e olhar, tá? Só não Ô, vão professor, Qual vai ser o nome? ele que pede a fonte, é o quê? Alunos nono ano e professor Guilherme. Não. Nesse caso aqui, ó, presta atenção. A seguir estão organizadas em rol as pontuações de alguns competidores de um jogo eletrônico. Beleza. Então, você poderia colocar que aqueles dados são relacionados à pontuação de alguns competidores de um jogo eletrônico. Fonte. Quando fala fonte, é da onde foi tirado isso? Da onde foi tirado isso? Então, por exemplo, você pode colocar que é os registros do desenvolvedor. Não, agora tu não. Registros do desenvolvedor do jogo. Tá? Por exemplo, naquela lá que era as notas dos 40 alunos do nono ano. Fonte. Nono ano, Escola Vicentina, por exemplo. Do desenvolvedor? Hã? Desenvolvedor do jogo. Quem desenvolveu, quem fez. Número 3. A professora Sônia fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantos irmãos cada aluno tem e organizou os dados em rol. Olha lá, já está em rol os dados. Ai, que ótimo. Com base no rol, realize os passos a seguir e registre na tabela. Vai lá, calcule a amplitude total, determine uma quantidade de intervalos. Nesse caso aí, ó, quero 3 intervalos, tá? Quero 3 intervalos. Já anotem aí, ó, 13 intervalos. A amplitude vai ser 5, né? Isso. Oh, Deus.
Essa vai fechar, né? Eu quero 3 intervalos só. Ah, tá. 2. Professor, Ué. e daí o 0 conta? Claro. É um dado também. Porque você vai ter pessoas que foram perguntadas se tem irmão. E a resposta dela é que ela não tem. Então, conta. Mas daí, tipo assim, ó. Eu posso falar quanto que deu o intervalo? O tempo? O tamanho? Deu, Sim. tá, deu 2. Mas daí eu vou fazer. Aí você vai fazer. Tipo, eu vou pegar até o 2. Não. O 2 não pode entrar. No intervalo que vai de 0 a 2, quem tem 2 irmãos não conta para aquele intervalo. Vai contar só 0 e 1. Bom, vamos lá. Maior. O maior ali é 5. 5 menos 0, que vai dar 5. Eu pedi para que vocês fizessem com 3 intervalos. Se nós dividirmos 5 por 3, não vai dar. Então, o que vocês já fizeram aí? Colocar o 6. Coloquei 6. 6. Porque se eu volto para 3, daria 1 o tamanho do nosso intervalo. Então, era como se nós fizéssemos uma linha para cada um dos dados. Aí não é... Não ia nem caber. Então, aqui vai dar 2. 2, então, é o tamanho do intervalo. Nós vamos ter que vai de 0 a 2, de 2 a 4 e de 4 a 6. Fecho aqui? Não, Não, por quê? porque não Porque tem até o 6. 5. Perfeito. Perfeito. Porque os nossos dados vão até o 5. E aqui eu estou passando 1. Ótimo. Agora, a frequência de 0 a 2. Nós temos quanto? 10. Ah, professor, mas tem 1, 2, 3, 4. 4 com o número 2 não é 14? Não. O 2 não entra nesse intervalo. Então, aqui é 10. De 2 a 4. 7. 7. E de 4 a 6. 3. 3. O total vai dar 20. A frequência acumulada seria 10. Aqui não está pedindo, mas seria 10, 17. 7 e 20. Agora, a frequência relativa. 10 dividido por 20, vezes 100, 50. 50%. 7 dividido por 20 vezes 100, 35. 35%. E logo aqui ficou 15%. É isso. Muito bom. Ai, que coisa. Aqui, 100%. E se Ah, fizer, meu Deus. seria 50, 85, 100. Agora vamos lá. Ó, o conteúdo que nós vamos entrar agora é um até que a gente, vocês, né, nós conversamos sobre ele outro dia, que era relacionado a gráficos, né? Mas já mudar de conteúdo? Meu Deus. Hã? Né? Mas já mudar de conteúdo? Pelo amor de Deus. Não é mudar de conteúdo. Gráfico Incrementar. é estatística.
Ah, Gráfico, ele faz parte da estatística. Porque dessa tabela aqui, eu posso construir um gráfico. tá. Essa a sequência. Nós aprendemos a tabela. Agora, a partir da tabela, a construção do gráfico. Ai, ai. Esse primeiro gráfico é chamado gráfico de colunas. Eu acho que é o mais conhecido aí, né? É um dos mais vistos aí. É conveniente para identificar os maiores e os menores valores. É muito fácil, né? Basta você olhar que tem a maior barra, né? Muito simples. Então, esse é chamado gráfico de colunas. Pessoal, interpretar um gráfico de colunas, tudo vai depender da pergunta, né? Então, vamos assim, nessa ideia de eu falar o nome de cada um dos gráficos. Então, esse primeiro é o gráfico de colunas. O segundo é o gráfico de setores, ou também gráfico de pizza, tá? Claro que se você pegar um material assim, né, para você estudar, de fato vai aparecer gráfico de setores, mas alguns chamam de gráfico de pizza pelo formato que ele é, né? Dá só uma olhada lá. Tem as divisões aqui e também não é difícil você interpretar. Só uma questãozinha ali no final. Em sua opinião, por que a maior porcentagem de desocupados está entre 18 e 24 anos? Só assim, para mim entender de vocês o que vocês pensam. Não tem nada a ver agora com matemática isso. Só quero entender a cabeça de vocês. Ali, ó, entre 18 e 24 anos, é a maior porcentagem de desocupados, né? Que é o nome do gráfico. Distribuição de idade de pessoas desocupadas no Paraná. Primeiro trimestre de 2018. O verdinho, que é o de 18 a 24, ele está com 32,60%. Por que vocês acham que essa é a maior porcentagem dos desocupados? 18 a 24%. Porque é o tempo que você tá... Alguns já acabaram a faculdade, outros não. E aí você tá procurando um emprego. Eu acho que é por isso. Perfeito. Provavelmente. Porque até os 17 anos, se você tá na escola, mesmo que você não tenha um emprego, você não é desempregado, você é um estudante. Exatamente. A partir dos 17, se você não tem um emprego e não está estudando, você é um desocupado. E considerando que você vai fazer a faculdade em 4 anos, então seria 18, 19, 20 e 21, né? Então, do 21 aos 24, nesse caso, né? Se você já se formou e não tem um emprego, daí você é considerado desocupado também, né? Não porque a pessoa tem, às vezes ela de fato não encontra serviço. Mas aí tem aquela coisa também, pessoal. A pessoa não pode ficar esperando cair do céu. Tá? Exatamente. Devem estar cansados de ouvir isso dos pais de vocês. Vocês não podem ficar esperando as coisas caírem do céu. Vocês têm que correr atrás, tá? Se a oportunidade chegar, vocês têm que agarrar com as duas mãos. Vocês já viram aqueles caras que montam em boi no rodeio, a força que eles fazem para ficar em cima? Quando eu passar, você tem que subir em cima dela e não deixar escapar, tá? Não vou dar uma lição de moral que os pais de vocês estão sempre falando para vocês, né? Então, vocês estão calejados de saber isso aí. E na página 139, nós temos o gráfico de linhas. Nós temos o gráfico de linhas. É vantajoso para observar a evolução no decorrer do tempo. Um gráfico de linhas bem conhecido em ano de eleições presidenciais, os jornais sempre trazem, né? Aquele gráfico. E esse ano também está sendo bem usado por conta do Covid. Exatamente, perfeito. É porque ultimamente eu não estou assistindo muito jornal, mas então tá utilizando bastante, Isadora? Eu confesso que eu não estou vendo jornal ultimamente. Enfim, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado com essa parte. Os gráficos podem enganar. Analise os dois gráficos aí, que eu vou pegar um outro gráfico para mostrar aqui. Bom, vamos analisar. Em 1940... Tá, Isabela. Um médico. Não é para analisar e vocês falarem assim, é para vocês olharem ali e ver o que está acontecendo.
eu acho que eu já analisei. Calma, gente, dá um tempo, professor, né? É que eu tô tentando achar um gráfico que vai ficar muito mais claro isso. Hoje eu acordei 6 e pouco com a Siriema cantando aqui em casa. Eu fiquei com vontade de ir lá e cantar na orelha dela também. É só chamar eu pra cantar. Ah, elas correm, né, Carla? Verdade, eu vou usar isso. Professor, Oi. tá sabendo da nossa noite literária? Não. Como não? Como assim não? Dia 6 de novembro, professor. Hoje Não. falta um Pra mês. Estão me boicotando das informações. Acho que ninguém sabe também. Bem, vou mostrar para vocês. Achei o gráfico que eu queria. Tá em inglês, eu confesso que eu não sei o que está escrito, tá? Então, se tiver escrito alguma coisa que vocês não devam saber, ignore. Tá bom. Eu quero que vocês olhem para as colunas do gráfico. Eu não tô vendo nada. Calma. Por favor, ignorem. Ai, mano. Eu acho até que vai ser interessante que alguém que saiba inglês aí me ajude a falar. Por favor aí, quem manja inglês. Se você Olha bate aqui. o olho e já vê que é uma coisa que não é para você, já fala que eu já vou fechar já. Ó, o que Mulheres. Eu sei que aqui tá falando ilusão de óptica, né? Uhum. O que os gêneros pensam Alguém sobre lembra o que é Bird? Bird, não é maquiagem Bird, e... Não é barba? Eu acho que, tipo, que cada Barba e gênero pensa maquiagem, sobre é. maquiagem, como usa, sei lá, não sei. Barba. Tá, ótimo. O que é esse daqui? Esse, no caso, o azulzinho. O que o azulzinho fala? Mulheres. mulheres Gente, tá muito que ruim pra usam ler. maquiagem. Não, mainly a maioria das mulheres usam maquiagem. Na ordem Nossa, tá de... difícil de ler. Peraí, gente, a tela tá muito Muda pequena. quase Para tudo enganar branco. pessoas. Pra enganar pessoas e fazer elas acharem que elas são mais atraentes. Atraente. Ah, esse final eu entendi. Agora dos outros, os homens. A maioria dos homens A maioria dos Usa homens usam barba. barbas para na imperfeições face. faciais. Para tirar Nossa, gente, sério mesmo isso? Meu Deus. Dá uma olhada nos dois gráficos. Se vocês forem analisar eles da forma que tá ali, ó. É o que cada gênero pensa sobre esses dois tópicos que foram dados, não é? Sim, sim, sim. É. Nossa, mas que negócio estranho, né? O quê? Sei lá, o gráfico. Ligada, não vai ligar nunca. Mas eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi também. Tá. Eu não entendi porque eles são de ótimo. Vocês leram isso daí, né? Ele não vai fazer tanto sentido, não. Mas vamos pro da apostila. Então, da apostila eu vou falar melhor. Para os dois gráficos ali. O primeiro fala lucro da empresa, janeiro de 2018 a maio de 2020, e o segundo é o mesmo gráfico. Vocês conseguiram perceber isso? Sim. Que o eixo mês é os mesmos meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, é os mesmos 5 meses, e o lucro vai de 0 a 130, tá em 1000. Os dois têm as mesmas unidades, as mesmas coisas. Mas se você olhasse apenas o segundo gráfico, você ia concluir o quê? Que essa empresa está tendo um lucro muito o quê? Grande. Que Rápido. aumentou. Está subindo o lucro assim, muito rápido, né? Verdade. Muito bom. E se você analisar o primeiro gráfico, dá a impressão de que ela está o quê? Bem mais Gradativo, assim. mas na verdade Tá igual. é a mesma coisa. Então vocês têm que tomar cuidado com isso na hora de interpretar os gráficos. Às vezes, inclusive, esses dos jornais, o que eu queria mostrar para vocês era um gráfico dos jornais,
que eles fazem isso, eles distorcem ali, eles fazem de fato uma ilusão de óptica, né? É que aquele gráfico que eu peguei ali, na verdade eu fui na ideia de procurar algo assim, mas ele deu como ilusão de óptica, mas o sentido da coisa, a pessoa usar a barba ou a pessoa usar a maquiagem, mas não era essa a ideia que eu queria, era a ilusão de óptica pro gráfico, tá? Então... mas dá uma bugada. Então, nesse caso aqui, ó, os dois gráficos representam a mesma coisa, mas se você olhasse só para o primeiro, você iria falar assim, ixi, essa empresa está tendo um crescimento devagar. E se você olhar só para o segundo, você vai falar, nossa, essa empresa está crescendo muito, né? Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. Página 140. Vamos lá, página 140. Exercício 1. Pesquisa nacional por amostra de domicílio, PNAD, é realizada periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e aborda assuntos sobre características demográficas e socioeconômicas da população, como idade, educação, trabalho, rendimento, etc. Observe a tabela ao lado que apresenta um deles. Então, o nome da tabela: taxa aproximada de domicílios em que havia uso da internet, segundo as grandes regiões, em 2016. Na região norte, os domicílios que têm internet, 62%. Na região nordeste, 57%. Região sudeste, 77%. Região sul, 71%. Centro-oeste, 75%. É até um tanto quanto... interessante você olhar isso, porque, de fato, qual é a região considerada a mais pobre do nosso Brasil hoje? O Nordeste. O Nordeste, não é? E se você analisar ali, ó, o Nordeste, de fato, ele é o que tem menos porcentagem de domicílios com internet, né? Não que isso, de fato, vai dizer se ele é a região mais pobre ou mais rica, mas se você pensar, né, de fato ali, dá a entender que sim. Com base nas informações da tabela, construa um gráfico de colunas com todas as regiões. Ali, ó, nessa parte verde, é para você colocar o nome do gráfico. Qual vai ser o nome do gráfico? Taxa aproximada de domicílios, que não. Exatamente. Então, primeira coisa, nome do gráfico. Primeira coisa. Ô, gente, agora... esqueci o que eu ia falar. Era mentira. É sério, eu fiquei chamando aqui durante 2 horas pra falar e eu esqueci. Pronto. Beleza. Aí, pessoal, na construção de gráficos, nós vamos ter sempre 2 eixos para serem analisados, um com relação ao outro. Então, nós vamos ter sempre 2 eixos para serem... Paulo Borracheiro? É o Rafa que vai entrar. Deve ser Rafael. Ah, quase não atrasou. Quase nada. Os gráficos, nós vamos ter sempre 2 eixos para analisar. O eixo horizontal e o eixo vertical. Nesse caso aqui, ó, os dados que nós temos aqui, vai de 0 até 90. O que indica esse eixo para a gente? Dá uma olhada na tabela. Na tabela nós temos lá, A porcentagem. região e depois domicílios que tem internet, em porcentagem. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? A porcentagem. E esse daqui? As regiões. Região. Muito bem. Agora, vocês precisam indicar as regiões aqui embaixo e depois subir, de fato, a coluna dela, né, até a parte que indica aquela porcentagem. Vai lá.
Ui, ficou retinho. Acabei. Outro detalhe importante para a criação do gráfico de barras. Então, vamos lá. Nós temos aqui a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Começando pela região Norte, ela vai para quantos por cento? 62. 62. Então, o fato é que ela não vai estar no 60 e nem no 70. Ela vai estar um pouquinho para cima do 62. Então, vocês têm que ter noção de espaço que, por exemplo, entre os 60 e os 70, mesmo não marcando, mas se você subir até a metade dos dois, seria 65. Então, você não vai subir até a metade dos dois. Mas mais importante ainda que isso, e também importante, não menos, você não vai fazer isso daqui, ó. Se alguém subiu daqui assim, ó. Alguém subiu aqui assim? Fala aí para mim. Eu não. Subiu direto naquele risco que tá ali. Alguém subiu daqui? Se subiu daqui, você tem que apagar. Você subiu da onde, Isadora? Você subiu daqui do meio assim? Ficando assim? Eu fiz. Inventei um espaço aí. Eu não fiz assim, eu só peguei no meio, sabe? Exatamente. O ideal é você ter isso centralizado aqui, ó. Ó. É você ter ele centralizado aqui. E mais importante também é depois você, ó, gráfico de barras, gráfico de colunas, né, nesse caso, sempre pintado, tá? E aí, se você quiser, como de fato ele não está numa porcentagem exata, você vem aqui, ó, e indica que é 62 em cima dele. Nordeste, 57. Está quase no 60. Vai lá, pinta ele. 57. Sudeste, 77. Sul, 71. E Centro-Oeste, 75. Então, vai ficar assim, esse primeiro gráfico. Certo? Ok? Ok. Tranquilo? Professora, eu vou ali, eu já volto, tá? 2 segundos. Eu vou ali e já volto. Na verdade, um pouco mais, mas é. Vamos lá. O segundo ali, letra B. Um gráfico de... Professor, espera só um pouquinho. Oi? Espera só um pouquinho pra mim acabar de fazer o gráfico. Sim.
Nossa, depois de quase um ano, a gente vai usar compasso. Ah, nem sei se o meu tá pegando ainda. Nem sei. Eu já fiz o meu aqui. Eu também. Agora tem Pronto, que professor, inventar pode um ir. nome. Letra B. Um gráfico de setores que represente a porcentagem dos domicílios que usavam e não usavam a internet em sua região. Como você vai saber, qual que é a região nossa? Sul, Sul. Aí você olha para a região sul. A região sul tem quantos por cento utilizando? 71. E 30 que não utiliza. Então, nós vamos ter que criar um gráfico de setores onde 71% utiliza e 29% não. Professor, como que eu vou fazer isso, pessoal? Pensa na divisão desse todo, assim, ó. Se você dividir ele assim, quantos por cento é isso? Ó, tudo é 100%. 25. Eu dividi em 4 partes. Aqui é 25, aqui vai dar 50, aqui vai dar 75. Só que, na verdade, é quanto? 71. 71. Então, claro que a gente conseguiria mais preciso isso, mas se aqui é 75, vamos fazer um pouquinho mais assim, ó. Aí esse eu vou apagar, porque faz parte aqui. E vou trazer aqui. Ficou essa divisão. Aí, como finalizar um gráfico de setores? Eu vou colocar que aqui é 71% e que aqui é 29%. Mas a questão é você criar uma legenda, tá? Você criar uma legenda. Por exemplo, o que eu estou pintando de vermelho aqui, ó, ele vai ser o quê? O que eu estou pintando de vermelho? O que tinha internet. Então, eu vou ter que fazer uma legendinha aqui do lado com acesso. E o que eu estou pintando de azul... crio a legendinha do lado sem acesso. É essa a ideia. Beleza? Então, 9h30, preciso ir. Continuamos aí sexta-feira. Valeu. Tchau, professor. Obrigada. Fica aí de tarefa, página 141. Não precisa não. 141 não precisa fazer, não. Beleza? Então, valeu. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tamo junto. É nóis.